Paz do Senhor, meus queridos, bom dia, boa noite, muito boa tarde. Queridos, quero estar trazendo um acréscimo aqui para vocês, né? Dentro desse acréscimo, já vou falando que eu tenho alguns estudos, né? Eu nunca falei objetivamente sobre o cavalo branco, né? Eu nunca falei no meu canal, um vídeo em específico, qual é o cavalo branco, quem é o cavalo branco, né? Mas dentro dos estudos que eu venho feito, quando eu falo da grande tribulação, quando eu vou falar da besta, eu me utilizava também do cavalo branco sendo o anticristo, entende? É porque a gente entendia desta forma, né? Então quando vem algo novo do Senhor, principalmente o Luiz, né? Esses dias ele está falando aí do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, né? Que tem um arco na mão e uma coroa, saiu para vencer, saiu vitorioso para vencer, né? A gente pensava que era o anticristo por causa da falsa Páscoa, toda aquela introdução, tudo aquilo que o Luiz já falou, mas eu quero falar de uma forma diferente, de um ângulo diferente para você entender, né? Eu não sei se isso que eu vou falar aqui hoje, o Luiz vai estar falando aí nos próximos estudos dele, mas é algo que eu percebi, Deus falou comigo, né? Mostrou para mim na sua palavra, e até eu cheguei a questionar o Pedro, né? O Pedro pode confirmar isso, né? Eu falei, Pedro, né? O Luiz está gravando lá sobre o cavalo branco, cara, mas tem uma luzinha amarela aqui, né, no meu coração, né? Não tá, alguma coisa não está batendo, né? E aí o Pedro falou, não, irmão, fica tranquilo, né? Daqui a pouco a luz vai chegar, né, irmão? Parece estranho, porque é coisa nova que Deus está trazendo aí, né? Fica na bênção que daqui a pouco vai trazer luz aí para você. Mas ele não deu nenhum texto para mim, entende? Não falou para mim assim, ó, tá escrito lá, ali, lá, não, né? Ele só usou a expressão que toda a questão, né, que a gente fica aguardando o famoso acordo, a famosa aliança que ele firmará com muitos, né? Isso pra gente era o start, né, da última semana, né? Isso era o foco nosso, né? Principalmente para mim, né? E isso consumiu muito, né? Estudos, né, relacionados ao anticristo, né? E a parte que deveria ser estudado na parte de Jesus Cristo a gente não estudava, né? Que nem eu no caso. Tô falando de mim, tá? Então, eu dediquei muito tempo para falar do anticristo, né? Eu dediquei muito tempo para procurar quem é aquele cavalo do cavalo branco, né? E nas últimas semanas, inclusive, eu estava estudando muito o profeta Zacarias, né? Meditando, até montei um grupo de 5 irmãos, né? Vamos estudar aqui, vamos cair para dentro desse Zacarias aqui, que a gente vai encontrar o cavalo branco, né? Quem é o montador desse cavalo. E só que a gente estava estudando, focando nesse sentido que eu estou falando para vocês, entende? E essa expressão do anticristo se levantando e fazendo uma aliança com muitos, né? No meu entendimento, e acho que da maioria das pessoas, a gente pensa que vai aparecer alguém em destaque lá, né, entendeu? Para fazer uma aliança com muitos, né? Mas aí, dentro daquilo que eu vou trazer para vocês hoje, embora vai ser uma introdução, né? Não dá para falar tudo no vídeo, porque são muitas coisas, né? As camadas de revelação do Senhor Deus, ela vai vindo aos poucos, né? Ela não vem de uma vez só. Né? Com certeza através desse vídeo você vai ter acréscimos, né? O próprio Luiz, o Pedro, se eles chegarem a assistir esse vídeo, eles vão ter muito acréscimos também, assim como eu tenho acréscimos quando eu assisto o vídeo deles, né? Tá certo? Então tá. Então vamos partir aqui agora para os textos, né? Embora alguns eu vou só citar, tá? Não vou ler todos, porque senão o meu horário de almoço aqui, eu vou comer o horário do almoço, né? Não dá. Tá bom? Então o que a gente precisa fazer? A seguinte pergunta, né? Abrir o primeiro selo, né? E apareceu o personagem lá, né? Um cavalo branco, né? E um homem montado no cavalo branco, ele tinha uma coroa ele tinha um arco na mão, né? Um arco sem flecha, né? A gente questionava muito isso, né? Poxa, onde que tá as flechas dele, né? Será que ele já lançou? Ou será que porque ele tem um arco não quer dizer que ele não tem a flecha? Não, ele tá com o arco na mão, mas as flechas já foram lançadas, né? E elas vão trazer o propósito daquilo que ela foi lançada, né? Então a gente ficava pensando nesse momento, poxa vida. E eu até cheguei a levantar um estudo, né? Acabei não conseguindo terminar ele, porque não ia conseguir mesmo, né? Saiu para vencer. Mas saiu de onde? De onde esse cavalo branco saiu? Por isso a gente caiu para dentro do profeta Zacarias. Bom, o cavalo vermelho está conversando lá com Zacarias. Está dando a visão, está interpretando a visão para Zacarias. Depois está vindo o cavalo preto, cavalo esverdeado, está vindo o cavalo aqui, cavalo acolá. Depois no capítulo 6, olha, o cavalo branco e o cavalo preto saem e vão em direção à terra do norte, com o propósito de estabelecer o espírito, né,
fazer estabelecer o Espírito do Senhor na terra. Eu falei, poxa vida, que cavalo que é esse? Da onde que esse cavalo está saindo, que ele vai fazer estabelecer o Espírito de Deus na terra? Enquanto que o cavalo verde, né, o amarelado, esverdeado, malhado, está lá no sul. Eu falei, poxa, por que o cavalo verde está sozinho lá no sul, né? Porque o vermelho está com o profeta Zacarias, dando a visão para ele, né? Está explicando ali, qual é a palavra correta aqui, né? Está ditando a visão para ele, né? Está falando para ele, olha, cavalo X, cavalo aqui. Até cheguei a desenhar um mapa, né? Eu tenho lá nas minhas coisas, numa cartolina, né? A geografia da terra de Israel, né? Aí eu até usei o termo, inclusive, né? Só que eu não parei para pensar. Falei, puxa vida, né? Que estranho, né? Esses cavalos, o preto e o branco, para fazer estabelecer o Espírito de Deus na terra, eles têm que estar saindo do céu. Não tem outro lugar que eles vão sair, né? Não tem outro lugar, geografia, vai sair de onde? Vai sair de Jerusalém? Não faz sentido, né? Ele vai sair do sul para ir no norte, estabelecer o Espírito de Deus lá? Repousar, a palavra correta, né? Repousar o Espírito de Deus lá na terra? Não tem sentido isso. De onde é que esse cavalo preto e esse cavalo branco está saindo, né? E justamente, né, o cavalo branco que vai trazer paz, né, que é o Evangelho de Cristo, que são as duas testemunhas, e o cavalo preto representa a fome, né? Saem também do céu, né? Na verdade, todos eles saem, né? Mas o preto é para trazer fome, né? Por isso que o profeta Boaz fala, né? Eu vou trazer fome na terra, não fome de comida e bebida, mas sim de ouvir a palavra, né? Etc. E aí todos esses questionamentos, mas ficaram no vácuo, né? Na época que eu estava estudando, né? Falei, cavalo saindo do céu não tem sentido, né? Para o cavalo sair do céu, eu tenho que ser o cavalo, né? Porque o Espírito de Deus sai do trono, né? Os 7 Espíritos saem do trono de Deus, e ele tem o trabalho de percorrer a terra e repousar, né? O Espírito dele na terra, através da igreja dele. Falei, mas como que o cavalo preto e o cavalo branco pode ser a igreja, né? Então não fazia sentido para mim, entende? Mas... E aí eu mudei a linha, né, de palavra-chave, vamos dizer assim, né? Eu falei, coroa, né? Coroa, então tem que ser a coroa. Vamos fazer uma pesquisa sobre coroa no povo de Deus. O que significa coroa no povo de Deus? O primeiro texto que veio foi de Tiago, né? Ou Timóteo, né? Que se eu permanecer firme até o fim, Cristo vai me dar a coroa da vida, né? A coroa, né? Quando ele vir, né? Eu falei, poxa, a igreja só vai receber coroa quando Cristo vir? Como que as duas testemunhas já estão de coroa? Não tem sentido. E comecei a procurar, né? E aí eu vou começar a ler para você, então, alguns versos, né? São muitos textos, queridos, muitos mesmo. Pode cair para dentro que você vai gostar, né? Desse estudo. Apocalipse 12:1, vai aparecer o quê? Uma mulher, né? Uma mulher vestida de sol, os pés sobre a lua, né? E com uma coroa na cabeça. E nesse momento que ela está com a coroa na cabeça, a besta ainda vai perseguir ela, entende? Ela não foi glorificada ali, entende? Ou seja, mostrando que a coroa é dada para o povo de Deus antes de ter o corpo glorificado. Quer ver a prova disso? Apocalipse 3:11, né? Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Se eu já estou selado, significa que eu já estou com a coroa na cabeça, entende? O que eu preciso fazer é conservar essa coroa na minha cabeça. Como que eu vou conservar? Me mantendo firme, perseverando na fé do Senhor Jesus Cristo. Porque daí ninguém vai tomar a minha coroa, entende? É óbvio que quando o corpo for transformado, eu vou ter uma coroa literal, eu penso comigo, né? Mas hoje ela é espiritual, entende? Ela é espiritual. Outro texto, né? Provérbios 12, né? Verso 4. A mulher virtuosa, você sabe quem que é a mulher virtuosa, né? É a igreja, certo? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Então a mulher virtuosa é a coroa do marido. Quem que é o marido? É Cristo, entende? A igreja virtuosa, a igreja que tem as suas lamparinas acesas, ela é a coroa de Cristo, entende? Por isso que o cavalo sai com a coroa já, entende? Mas não é a coroa incorruptível que Paulo mesmo vai falar, né? Que naquele dia a gente vai receber uma coroa incorruptível, né? Isso é, uma coroa literal mesmo na cabeça, né? Fantástico, né, querido? E lá dentro do Apocalipse, agora mudando aqui um pouquinho os pontos, né? Alguns textos que eu já tinha nas minhas anotações, nas minhas meditações, mas eu não conseguia encaixar eles, né? Na igreja, entende? Eu não conseguia.
Mas ontem, assistindo o vídeo que o irmão Luiz gravou lá, né, sobre as 7 vozes, né, aquela sincronia, né, inclusive eu quero parabenizar o irmão Luiz, aquela sincronia que ele conseguiu fazer com as 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 trovões, e tanto 7 que ele conseguiu encaixar ali, né, falei, poxa vida, a mente do irmão tá, né, assim, vertendo azeite mesmo, né, a gente tem que reconhecer que foi algo assim, é uma coisa que eu já estava querendo fazer, mas eu não estava conseguindo, porque o foco meu estava em outro lugar, né, encaixar o número 7, né, fazer eles se casar, e é isso que Deus quer mesmo, né, fazer o número 7 se casar ali várias formas, várias vezes, né, então a palavra trovões, ela vai aparecer justamente 7 vezes dentro do Apocalipse, olha só para você que coisa fantástica, né, e aí, querido, essa questão de trovões, né, para você encaixar o trovões no povo de Deus, porque os 7 trovões nada mais é, nada menos que as 7 trombetas, tá? E quando é tocada as 7 trombetas, né, vai anunciar que a consequência das 7 trombetas, que as 2 testemunhas vão tocar, a consequência será as 7 taças, entende? Na verdade, elas começam, as trombetas que tem como é que eu vou dizer aqui? Um encaixe maior é a partir da 4ª trombeta, né? Porque vai vir 3 ais, depois mais 7 taças, né? Mas tudo está dentro das 7 trombetas, né? Tudo isso, né? Então eu quero passar para vocês, na verdade, que não vai dar tempo de ler, né? Eu gostaria de ler com vocês, né? Como isso é introdução, a gente vai ler mais para frente. Isso se originou lá em Êxodo, capítulo 9, né? Que vai aparecer a expressão trovões, né? Então, quando Deus falava para Moisés falar com o faraó que haveria praga de chuva de pedras, por exemplo, Deus falava para Moisés, Moisés, sobe no monte, né, estende a tua mão para a terra do Egito, e quando você fizer isso, falar para faraó, primeiro você fala para faraó, amanhã, certo tempo, em tal hora, vai acontecer uma chuva de pedra, né? Essa chuva de pedra vai cair na sua plantação, vai danificar os seus rios, suas plantações, seus animais, as casas dos seus oficiais, a sua casa, toda a tua parentela. Já o povo que pertence a Israel não vai ser danificado nada deles, né? É para você saber, isso vai ser um sinal para você, faraó. Deus falando para Moisés falar para faraó, né? Só que quando Deus vai falar para Moisés os detalhes disso, como isso vai acontecer, Moisés precisa subir num monte, erguer as mãos, né, em direção à terra do Egito e profetizar isso, entende? E quando Moisés faz isso, o céu se fecha, né? Literalmente, começa a ter relâmpagos, trovões, entende? E aí começa a cair pedra, entende? Então Moisés e Arão junto, inclusive, né? Então Moisés e Arão as 2 testemunhas, né? nesse contexto, né? Embora os 2 são da tribo de Levi, né? Os 2 são da tribo de Levi, né? Fala, mas 2 judeus profetizando? Não. Os 2 nasceram em berço, tem sangue judeu, né? A mãe de sangue levítico, né, vamos dizer assim, porque a Joquebede, que é mãe de Arão e mãe de Moisés, né, ela é da tribo de Levi, né. Anrão, que é o pai de Arão, também é da tribo de Levi. Então houve um homem e uma mulher da tribo de Levi que resolveram se casaram, né, e resolveram ter filhos. Aí entra o contexto das parteiras esconder algumas crianças para não morrer, e nessa jogada esconde Arão e esconde Moisés também, né. Aliás, Arão já era um pouquinho mais velho, né, escapou da morte. Então, só que Moisés, né, toda a tua infância, toda a tua adolescência e juventude, tudo que ele precisava absorver como homem, isso ele viveu dentro do palácio de Faraó, né? Ou seja, a origem de Moisés é da tribo de Levi, mas ele viveu como egípcio. Ele se tornou um egípcio, não tem jeito, né? Então, por ele se tornar um egípcio, tipifica 2 testemunhas, um egípcio e um judeu, né? Um da tribo de Levi, né? Que é judeu, né? Vai converter como um judeu. Então é um judeu e um gentil profetizando. Ou seja, desferindo os trovões, entende? E os trovões vão causar dano no Egito. Assim como as 2 testemunhas vão fazer lá em Apocalipse. Entende? Aí depois, né, Êxodo 9, né, vai estar várias vezes lá a expressão trovões, né? Vai ter um momento que o faraó vai se arrepender, entre aspas, né? Perdoa, pequei contra Deus, né? Hora para parar a chuva de pedra, né? Porque realmente o seu Deus é o Deus verdadeiro, o meu Deus é falso. Só que quando Moisés ora e Deus afasta os trovões, né, a chuva de pedra, o faraó endurece o coração de novo e volta a não permitir que eles saiam da terra do Egito.
entende? E aí Deus tem que anunciar outra praga, e vai vir trovão de novo, entende? E aí vai indo, até chegar a 10ª praga. Depois a gente vai ter um contexto lá em Isaías 29, do 1 até o 10, mais ou menos, não tenho certeza aqui. O que está tendo lá? Lá Deus está chamando um grupo de pessoas de labareda de fogo, que é as 2 testemunhas. Essas labaredas de fogo é como se fosse uma carta na manga de Deus. E ele está falando contra os judeus, contra a terra de Israel. Quando vocês se virem em aperto, né? Quando acontecer isso, vocês vão chorar, vocês vão clamar. Né? Mas isso quando eu ver que realmente vocês estão clamando de verdade, de coração, né? Querendo voltar para mim. Aí eu vou enviar minhas labaredas de fogo e elas vão desferir os seus trovões, né? Vão falar. E quando elas profetizarem, né? Vai abalar o céu, vai abalar a terra. Mateus 24 ali, né? As mesmas expressões de Mateus 24. O sol vai escurecer, lua, todo aquele contexto de grande tribulação vai aparecer ali, né? Ou alguns aspectos em Isaías 29. É os trovões sendo anunciados, entende? Pelas 2 testemunhas, que são labaredas. Mas elas só vão aparecer quando Israel se vir em aperto. Israel na carne. Detalhe. Uma palavra-chave, né? Para entender isso. E já eu volto a falar disso, tá? Depois a gente vai ver lá no Salmo de número 77. É um salmo que tem, eu acho que 20 versos, 18 versos, não me lembro aqui. É o Salmo de Asaf, ele vai estar deitado lá, né? Dá a entender que ele está deitado na cama, meditando, lembrando da misericórdia de Deus, né? Falando como é grande a sua graça, como o Senhor é bom em perdoar. Será que tem limite a sua graça? Será que tem limite o seu perdão? Sua ira, quando ela for derramada mesmo, quando é que vai acontecer isso? Ele começa a meditar ali, a mente dele vai trabalhando, ele começa a falar da misericórdia, do perdão, da ira de Deus e tal. De repente ele começa a lembrar do Êxodo 9, né? Dos trovões. Aí ele vai lembrar de Jacó, vai falar de José, né? O senhor lembra? Eu sei que o senhor fez grandes coisas lá com Jacó e com José, né? Falando das 2 casas, né? Eu sei que o senhor fez grandes coisas, mas quando o senhor vier em ira, que a terra tremer, o céu se abalar, né? O sol escurecer, etc. E quando o senhor desferir os seus trovões, né? Uns ventos impetuosos vão invadir a terra, né? Falando dos 4 ventos do céu. O senhor vai fazer grandes coisas, eu tenho certeza, mas eu não consigo me lembrar de todos os pontos aqui que o Asaf fala lá, né? E também não consigo ler porque não vai dar tempo, né? Meu tempo é curto aqui. Como a introdução, né? A gente vai falar com mais clareza desse salmo, né? Que é muito lindo. Que vai estar falando dos trovões, né? Ligando direto lá com o Apocalipse, né? O contexto que a gente já está estudando, na verdade, né? Depois você vai ver o profeta Samuel, né? No capítulo 12, né? Verso 17 e 18, que ele vai dar uma pincelada dentro dos trovões, né? Que vai falar de chuva, de tempestade, temporal, de relâmpago, coisas que aconteceriam no futuro, quando o povo clamasse, né? Quando o povo se visse em aperto e clamasse, ele enviaria chuva, tempestade, trovões e raios, né? Com muitas vozes, né? Com barulho, com estrondo, né? E depois lá no livro de Jó vai aparecer 3 vezes, né? Jó 28, 26, Jó 36, 29 e Jó 38, 25, né? Quando está tendo um questionamento lá, um debate, entre aspas, né? De Jó e Deus e os seus 3 amigos, né? Que vai estar ali falando dessas coisas, né? De trovões, de tempestade, de relâmpago. Tudo isso para estar falando, né? Lá para encaixar para o Apocalipse, né? Ou para a gente entender, né? Quando a gente lê essas coisas, começar a encaixar uma informação com a outra. Então, querido, voltando agora no início do vídeo, quando eu estava falando que o foco meu era saber quando é que vai dar o start, o que vai acontecer na Terra para mim saber que começou a primeira semana, né? Então eu imaginava, eu pensava, eu acho que muitas pessoas pensam ainda, que será a aliança que vai aparecer com muitos por uma semana. Pode ser, meus queridos, que essa aliança a gente nem fique sabendo, né? Quando é que vai se dar essa aliança, entende? Pode ser que a gente não consiga perceber, até porque eles vão fazer isso por baixo do pano, né? Só que vai acontecer algo na Terra que vai chamar a nossa atenção. E o próprio Jesus falou, né? Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, né? Ou de nações contra ela, né? Exultei e alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção, e também de tudo isso está prestes a se acontecer, né? E aí, aí você tem que lembrar do contexto, né? Que é o período de grande tribulação, todas aquelas coisas que ele falou que ia acontecer nessa época, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando lá no Êxodo, o que fez Deus levantar 2 testemunhas, como Moisés e Arão? O clamor do povo. Que povo que clamou?
Israel, 12 tribos na carne, embora Deus está usando o contexto literal para profetizar para o espiritual, mas o que aconteceu com Israel, na verdade, na carne, foi um desvio, entende? Um desvio, esquecer da lei, esquecer de Deus e cada um para o seu canto, vamos adorar outros deuses, vamos se prostituir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Só que quando eles se viram em aperto através de Faraó, eles clamaram a Deus, entende? Quando eles clamaram e gemeram, de uma tal forma que vai vir um gemido do coração mesmo, que Deus vai atender, vai chegar uma hora que Deus vai ouvir, né? Então o sinal para a gente, queridos, o sinal, o momento da gente prestar atenção é quando a gente ver Jerusalém hoje, atual, Israel hoje na carne, começar a se ver em aperto, entende? Que Deus vai atrair, né? Inclusive lá em Isaías 29 ele fala que ele vai atrair tranqueira, né? Vai atrair as nações contra ela, justamente para despertar as labaredas, né? Para vir para defender, entende? Isso, queridos, é uma introdução, tá? Mas é só para você ir meditando nessas coisas. O sinal que a gente vai ter é a terra de Israel, quando a gente vê eles em aperto. É o sinal que as duas testemunhas estão prontas, estão seladas para começar a tocar a trombeta mesmo. É o momento que o cavalo branco vai sair, literalmente, mas não espiritualmente, né? Se você já está assistindo os vídeos do Luiz, você vai ter um entendimento maior do que eu estou falando, né? Se não está, eu quero falar para você, vai lá e assista os estudos que ele está fazendo, né? Que ele está falando de uma maneira mais profunda, mais abrangente, inclusive, né? Mas ele não chegou ainda nesse ponto, né? Talvez ele nem fale disso, talvez ele fale de alguma outra coisa, né? Até porque Deus é tremendo para falar da sua palavra, né? E, queridos, também quero deixar um recadinho aqui, né? Que eu estou gravando sobre o livro de Romanos, né? Já gravei Romanos 11, já gravei Romanos capítulo 4, parte 1, já gravei parte 2, a parte 2 eu ainda não postei, né? Tá para mim postar hoje, se Deus permitir. Depois eu vou gravar sobre Romanos 3, Romanos 2 e Romanos 1, né? Eu pensei em fazer um vídeo só para Romanos 3, 2 e 1, mas não vai dar, tem muita comida ali, tem muita coisa. Então no capítulo 1 de Romanos, né, vou adiantando a informação, vai ter a marca da besta, vai ter grande tribulação e vai ter a operação do erro ali acontecendo, Romanos 1, olha só que fantástico, entende? Então são coisas aí que eu vou estar trazendo aí para vocês nos próximos vídeos, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender essas profecias, né, essas coisas que hoje parecem estar confusas, mas Deus está trabalhando, Deus está mostrando para os seus santos, está revelando, né, Amós 3:7, né, o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar aos teus servos e aos profetas aquilo que Ele quer fazer. Amém, meus queridos? Então, se Deus permitir, a gente continua gravando em nome de Jesus.